Profeta Jonas, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Vamos à leitura da palavra do Senhor. Convido você a ler comigo, por gentileza. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor. Qual foi a fala de Deus para Jonas? É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subia por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que Jonas desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Versículo 9. Então perguntou Deus a Jonas. Qual foi a pergunta que Deus fez a Jonas? É razoável a minha ira, ou é razoável essa sua ira por causa da planta? Aí o que Jonas respondeu? É razoável a minha ira, até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Terminou o livro. Acabou o livro. Suspense total. O que vai acontecer nessa história? A história do profeta Jonas, contada no seu livro, é realmente algo muito especial. A gente tem momentos curiosos aqui dessa fala, desse encontro entre Jonas e a sua realidade. Jonas teve que administrar uma verdade de vida muito forte, um lugar diferente para o qual ele não queria ir. Obrigado, ele foi. Para lá, então, ele se encaminhou, pregando ali uma mensagem de arrependimento, que gerou nas pessoas um arrependimento, e um arrependimento que Jonas não queria que acontecesse. Ele não queria que as pessoas se arrependessem, ele queria que elas fossem para o inferno. E é curiosa essa expressão, queriam que elas fossem para o inferno, que embora isso não estava dentro do contexto daquela época, eu trago isso para uma realidade muito nossa. Pessoas que a gente olhando, no final das contas, diz assim: eu gostaria que essa pessoa morresse e fosse para o inferno. Dificilmente a gente fala isso, a não ser no momento de muita exaltação. Nós aqui somos bem controlados, enfim, mas de alguma forma esse sentimento de querer que alguém não tenha chance, não tenha oportunidade, seja jogado no inferno, talvez seja muito mais presente na nossa mente, na nossa cultura, do que a gente mesmo imagina. O capítulo 3, versículos 5 a 10, ele faz um fechamento da fala de Jonas, da pregação de Jonas, enquanto ele passava pregando, anunciando o arrependimento. A ênfase no versículo 10, eu queria que você acompanhasse comigo e lesse mais uma vez comigo. Agora, o versículo 3, o capítulo 3, o versículo 10. Viu Deus o que fizeram, leia comigo, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Duas questões introdutórias que me parecem importantes para o nosso entendimento. A primeira delas é a expressão Deus se arrependeu. Ela aparece em outros lugares na Bíblia e gera uma certa confusão. Exatamente porque Deus traz para nós, e a teologia explica isso, esta perspectiva antropopática, essa antropopatia, permitindo que o ser humano possa se imaginar, ou imaginar que Deus tivesse, ou que Deus teria,
uma espécie de sentimento como o sentimento do ser humano. Basicamente, se a gente falar, por exemplo, sobre a mão de Deus, você já ouviu falar sobre a mão de Deus? Ou os olhos do Senhor? Ou até que Deus tem sonhos? A gente usa algumas expressões que não são adequadas quando se trata de Deus. Os olhos, a Bíblia fala, os olhos do Senhor. Mas quando a Bíblia diz que Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, a gente consegue identificar estas expressões como uma ação antropomórfica, a forma humana aplicada a Deus. Da mesma forma que essa antropopatia, o sentimento humano aplicado a Deus. Então, quando se trata de Deus se arrependeu, não significa necessariamente, do ponto de vista teológico e bíblico, que Deus tenha se arrependido de ter feito alguma coisa que Ele não fez, mas disse que faria. Por um motivo simples: a imutabilidade de Deus. Esse é um dos atributos incomunicáveis que Deus tem. Deus não muda. Por isso que Deus não melhora. Por isso que Deus não se aperfeiçoa. Por que não? Deus não melhora, Deus não se aperfeiçoa porque Ele é perfeito. Em sua excelência, Deus não evolui, Ele é absolutamente perfeito e completo. Quando nós chegamos nesse ponto, observamos o texto, eu faço uma outra pergunta, uma outra questão introdutória. Qual é o tema do livro de Jonas? O tema do livro de Jonas não é Jonas. O tema do livro de Jonas não é o que Jonas faz. O tema do livro de Jonas não é o que Jonas fez. O tema do livro de Jonas é o que Deus fez. E você vê essa ação de Deus em vários cantos ali. E uma delas, de muito especial, é a salvação que chega fora do povo de Israel. Essa era uma temática que Israel precisava pensar e repensar o tempo inteiro. Israel tinha uma dificuldade de acreditar que Deus queria atingir outros povos. Embora Gênesis 12 seja muito claro para afirmar que a partir de Abraão, ou seja, a partir de Abraão e da nação que estaria ali nele e a partir dele, muitas outras nações seriam abençoadas, muitos povos da terra seriam abençoados. E a ideia é: se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quando esse livro de Jonas, então, ele é trazido para nós nunca podemos lê-lo à luz de Jonas, como se fosse um livro puramente biográfico, como se fosse para exaltarmos a figura de Jonas. Tanto não é que o livro de Jonas, ou no livro de Jonas, você encontra as fraquezas de Jonas, e não apenas os seus pontos fortes. Você encontra Jonas na sua plena humanidade, e não Jonas como alguém próximo da santidade. Jonas é uma pessoa comum, normal, como você e eu, mas alguém a quem Deus resolveu usar e cuja história ilustra a história de muita gente que vive entre nós. Então eu queria começar conversando com você um pouquinho sobre a questão do arrependimento espiritual. O capítulo 4, versículo 1 diz: com isto desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Jonas ficou irado com arrependimento espiritual. E eu queria afirmar que Deus já sabia do que aconteceria. Isso para nós, hoje, que temos uma visão da soberania de Deus, não é uma coisa muito complexa e difícil. Mas eu quero dizer que o povo não encontrou sozinho o lugar do arrependimento. O povo não encontrou sozinho o lugar do arrependimento. Deus conduziu o povo para esse lugar do arrependimento. E esse lugar do arrependimento é um lugar que Deus conduziu o povo, inclusive usando a vida do próprio Jonas. Jonas foi usado pelo Senhor para levar o povo ao lugar do arrependimento. Esse lugar do arrependimento é o lugar onde as nossas vidas são transformadas, onde nós encaramos uma realidade, onde nós nos deparamos com a verdade da nossa existência, onde nós somos quem nós somos, e aí nós percebemos a presença de Deus, e diante da santidade do Senhor, dando a sua palavra com uma palavra poderosa, o nosso coração se dobra e nós enfrentamos a transformação que é produzida por Deus na nossa vida. Mas nenhum de nós chega ao lugar do arrependimento sozinho. Nós precisamos de Deus. E aí, para nós hoje, com a ação do Espírito Santo, desde Atos 2, nós temos esse convencimento do Espírito Santo. Então, quando alguém se arrepende, esta pessoa que está arrependida não pode atribuir a si mesmo o mérito de ter se arrependido. Do tipo: eu percebi os meus erros, eu sei que eu tinha errado, eu me arrependi. Toda e qualquer mudança gerada pelo arrependimento é precedida por uma ação espiritual. É o Espírito Santo quem vai me convencer
da mesma forma que Deus usou Jonas como instrumento para convencimento daquele povo, apesar de Jonas. A segunda coisa, dentro desse aspecto que aí está, é a reação de Jonas ao arrependimento do povo. A Bíblia fala no versículo 1 que Jonas desgostou-se extremamente e ficou irado. A salvação de Nínive ou dos ninivitas era um problema grave para Jonas. Nós conhecemos a história bíblica, acho que a maioria aqui já conhece, e sabe que uma das características do povo de Nínive era a violência. Eles eram extremamente maus, eram extremamente violentos. Então, não parecia lógico que eles merecessem o mesmo lugar na graça de Deus como o povo de Israel. Ou seja, o réu, o homem violento não poderia estar junto à pessoa violentada, não cabia na mente das pessoas, e eu tenho a impressão que hoje também não cabe muito facilmente isso. De vez em quando a gente encontra uma história de uma pessoa cuja vida foi alvejada ou a família foi destruída em razão da morte de alguém, e aí a mãe, o pai, o irmão, a irmã, a esposa, o esposo vai até a pessoa que matou o assassino e o perdoa. Isso é notícia, isso é extraordinário. Em geral a gente diz assim: eu não teria condições de fazer isso. Essa pessoa é muito forte, ou ela é nobre. Que ato de grandeza. São as nossas falas, e nós temos essas falas porque elas são muito complexas para nós avaliarmos e afirmarmos alguma coisa diferente disso. O grande ponto é que se esse encontro for um encontro sincero, esse encontro sincero foi produzido por Deus. Deus permite ao ser humano atingido por alguma coisa cruel como essa, apesar de toda a sua dor, a capacidade de perdoar a quem lhe atingiu. Essa é uma das bases do cristianismo. O cristianismo, quando nos fala sobre perdão, ele não fala para a gente perdoar uma pessoa que não nos fez mal. Você só perdoa quem te fez mal. Você não tem como perdoar alguém que não te fez mal, teu amigo, tal. É igual aquela pessoa que você se encontra e depois de uns dias juntos, ela diz assim: desculpa qualquer coisa. Aí você diz: mas o que você fez que eu não sabia? Você fez alguma coisa, só não me contou. Então você não consegue perdoar ou não precisa perdoar alguém que não te fez mal. O perdão necessariamente é resultado de uma ação contra nós e de uma ação que nós colocamos diante de Deus e pedimos a Ele que nos ajude, pedimos a Ele que nos dê força, pedimos a Ele que nos dê graça. Então esse arrependimento que aqui está, o povo de Nínive será alcançado por esse arrependimento, foi para Jonas algo muito duro, muito pesado, sofrido, deu a ele muita angústia. Por isso ele é tão reticente, por isso que ele hesita tanto, por isso que ele se esquiva dessa ordem que Deus deu a ele, de pregar essa palavra, essa boa nova que produziria arrependimento. E aí ele chega e faz. E eu sempre me coloco no lugar de algumas pessoas e fico imaginando como seria difícil para nós fazermos a mesma coisa. Por isso eu nunca questionei a figura de Jonas, pensando que ele é um cara rebelde, que é um cara desobediente. Eu sempre penso que Jonas é muito parecido com a gente. É muito cheio de paixão, é muito cheio de carne, é muito cheio de ideias. E ser confrontado por Deus nesse nível não deve ter sido para ele uma coisa fácil. Era muito difícil. E nunca se coloque no lugar de superioridade a ninguém. Pense sempre que Deus pode trazer para você a mesma sofrida e angustiante experiência que Deus deu a Jonas. Uma segunda coisa que eu queria discutir com os meus irmãos, outro tema que aparece nesse texto é o tema da oração, versículos 2 e 3. Acompanhe comigo a leitura, por favor. Jonas, no momento daquele, desgostoso, extremamente desgostoso e absolutamente irado, ele orou ao Senhor. E é uma coisa boa ser feita. A oração traz para nós paz, a oração alivia, a oração tira tensão, a oração nos coloca no eixo, a oração nos apruma. Mas a oração de Jonas foi uma oração completamente diferente. Faça comigo essa fala, essa oração. Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal.
Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. A primeira coisa que ele faz é uma oração onde ele reconhece a misericórdia de Deus. E essa é a parte boa dessa oração doida. A primeira parte dessa oração é que ele reconhece a graça, ele conhece a misericórdia de Deus. De alguma forma, ele diz: eu sabia que ia dar nisso, eu sabia que isso ia acontecer, eu sabia que o Senhor iria aprontar essa comigo, eu sabia que haveria arrependimento. Essa fala de Jonas, ela contrasta com o que vai acontecer na segunda parte dessa mesma oração, quando ele pede a sua própria morte. Mas eu destaco aqui que, ao mesmo tempo de ser uma coisa meio louca, é também uma coisa muito sincera. Jonas é sincero, Jonas não tem fantasia, Jonas não se veste de um papel, Jonas não usa uma máscara, Jonas fala aquilo que é verdade, aquilo que está na vida dele. Jonas conhecia a si mesmo, especialmente quando ele procura justificar a sua atitude e, de certa forma, culpa a Deus por ela. Jonas se apresenta diante do Senhor como ele é. Não justifica a fala dele. Mas eu queria sempre, e peço a você que me ajude, a nós nos colocarmos no lugar daquele que sabe quem ele é. E que sabe quais são as suas fraquezas. E que sabe quais são os seus problemas. E os assume. E os assume diante de Deus. Não se omite. A gente pode não querer se abrir com qualquer um, não querer se abrir com as pessoas, nós não queremos que as pessoas saibam do que se passa conosco, da nossa vida, da nossa intimidade, de algum problema particular que a gente enfrenta. Mas diante de Deus, nós devemos assumi-los, ainda que seja uma coisa doida. Ainda que a gente diga: Deus me livre, me perdoa por isso, fala, porque diante de Deus é que nós somos tratados. O tratamento de Jonas começa quando ele vai à presença de Deus e conversa com o Senhor. A mudança na história de Jonas, ela tem como marco essa sua fala. Dessa fala em diante, Deus começa a ensiná-lo alguma coisa que no final do texto vai ser surpreendente. Coisa que Jonas não estava conseguindo entender, que fugia ao entendimento dele, fugia à mente de Jonas. Uma terceira coisa que esse texto me chama a atenção é a graça de Deus e a inconstância humana. Versículos 4 a 6. Por favor, faça a leitura comigo. E disse o Senhor. A pergunta de Deus é muito interessante. Vamos lá. É razoável essa tua ira? Versículos 5 e 6. Vamos lá. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que fez o quê? Subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo. Veja que no versículo 1 do capítulo 4, Jonas desgostou-se extremamente. Agora Jonas se alegra em extremo. Jonas é dessas pessoas que tem altos e baixos, ele tem vários extremos na vida dele. Mas eu quero começar destacando a graça de Deus. E a graça de Deus, ela tem dois atos importantes nesse texto. O primeiro ato da graça de Deus é a ponderação de Deus com Jonas. Eu acho muito importante que a gente observe isso. Deus dizendo para ele: é razoável essa sua ira? Uma ponderação, não tem uma acusação, não tem uma palavra dura. Deus não joga uma pedra sobre o cara, Deus não acaba com a história dele, Deus dialoga com ele, Deus conversa com ele. Essa fala de Deus para Jonas é uma dessas ponderações que revela a graça do Senhor. A graça de Deus em ouvir a gente, em ouvir as nossas lamúrias, em ouvir as nossas conversas, em ouvir as nossas reclamações, em ouvir as nossas falas. Deus nos escuta e pondera conosco. Ele traz à nossa mente algumas conversas que é fruto da sua graça. Um segundo ato da graça de Deus é quando Deus livra Jonas do seu desconforto físico. O versículo 6 mostra essa enramada. E essa palavra aqui, ela é muito cuidadosa, é muito importante, que mostra exatamente esse livramento de Deus, essa preocupação de Deus com a gente, os detalhes que Deus promove na nossa vida. Ele estava cansado, ele estava emocionalmente impactado, ele estava estressado, ele estava inquieto, estava ansioso, e Deus prepara para ele um momento de relax.
Deus abre uma porta ou uma janela para que ele possa respirar, e no meio daquele sufoco emocional e espiritual todo, ele consegue respirar a ponto de se alegrar extremamente. Deus faz e manifesta a sua graça com alguém que aparentemente não merece, com alguém que não quer a graça para o outro, com alguém que não quer a misericórdia para o outro, mas apesar de alguém não querer a misericórdia para o outro, Deus mostra a sua misericórdia para com ele. E quero dar um exemplo. Muitas discussões existem em torno da questão do aborto. O aborto é uma questão polêmica para muita gente. Existem circunstâncias que, segundo a lei, no Brasil, o aborto é permitido. Em outros lugares do mundo, o aborto é permitido em qualquer circunstância. Outros têm uma fase, um período. Mas é curioso que uma frase que eu ouvi do pastor D. James Kennedy, a frase dele foi: vocês que são pró-aborto, agradeçam a Deus porque os seus pais não eram pró-aborto. A misericórdia que alguém pró-aborto não exerce para com uma criança, ou um feto, ou uma criança em gestação, ou mesmo com uma mulher que pode sofrer absurdos por causa daquilo ali, é uma misericórdia que foi aplicada à vida dele antecipadamente, ou à vida dela antecipadamente. A misericórdia do Senhor é assim: apesar de nós, apesar do que eu fiz, apesar do que você fez, a sua graça se manifesta sobre a sua vida, ainda que você não revele a mesma graça e misericórdia para com o outro. Essa é a graça de Deus em dois atos nesse texto. O segundo aspecto que esses três versículos aqui nos apresentam está no versículo 5, que é a inconstância humana. Eu já destaquei anteriormente. A primeira, a expectativa da desgraça alheia no versículo 5. Depois, a alegria egoísta no versículo 6. Como essas duas realidades revelam a nossa inconstância. Como a gente sobe, desce. Como a gente está no alto do esplendor da nossa fé e de vez em quando a gente vai e despenca totalmente disso. Como é possível ter uma alegria egoísta? Como é possível, no meio daquilo que a gente gostaria que acontecesse, uma desgraça sobre a vida dos outros, como uma coisa justa, como uma coisa correta? É isso que eu queria, que as pessoas morressem, que elas fossem explodidas, que acontecesse uma coisa terrível com elas, e eu me alegrar no meio disso tudo. É inconstância humana. Uma das virtudes mais preciosas nas pessoas é a constância. Nós desejamos que os profissionais de qualquer área sejam constantes. Nós desejamos que as pessoas que preparam alimentos para nós, elas sejam constantes no bom preparo daquele alimento. Nós queremos que a constância seja algo presente na nossa vida, mas nós não somos constantes. Na nossa inconstância espiritual, algumas marcas são importantes. Quando nós aprendemos a ler a Bíblia constantemente, a orar constantemente, a adorar constantemente, a estar na casa do Senhor constantemente, nós passamos a viver um aprendizado decorrente dessa constância. Mas se houver inconstância, haverá um gap, haverá uma lacuna. Num processo como esse, o nosso aprendizado será falho. Se nós aprendemos na escola da palavra dominicalmente, nós aprendemos a palavra e vamos crescer na palavra, vamos ser edificados nela. Mas quando eu começo a faltar às aulas, eu perco aquilo que foi ensinado. É como um curso, onde você está estudando e você vai para a escola, para a universidade ou para um curso, e lá no dia tal tem uma prova. E você chega para a prova e diz: olha, eu não sei a questão 5, eu não recebi essa aula. E o professor diz: você não recebeu porque você não veio. E porque você não veio, você perdeu. E porque você perdeu, você não sabe. E porque você não sabe... Terminando. Versículo 7 a 11. A justiça do Senhor que se manifesta lindamente. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Quem criou a planta? Quem deu a ordem para que a planta ali estivesse? Deus. Quem tirou a planta? Quem mandou o verme? Olha, presta atenção nisso aqui. Tem horas que a gente diz que o diabo fez. Ele faz muita coisa errada, mas pode não ter feito isso. Deus pode ter enviado alguma coisa para nos ensinar uma lição. Deus
Pode. Como nesse texto está claro, mas Deus no dia seguinte, ao subir da alva, enviou o verme. Quem enviou o verme foi Deus. Versículo 8. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que Jonas desfalecia. Lá vai o nosso irmão Jonas. Pelo que pediu para si a morte, segunda vez, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas. Mais uma vez Deus pondera com ele. Olha a paciência de Deus com ele e com a gente. É razoável essa tua ira por causa da planta? O que ele respondeu? É razoável a minha ira até a morte. Mais uma vez o extremo. Alegria extrema, desgosto extremo, ira extrema, tudo é extremo. Finalzinho desse texto diz assim, versículo 10: tornou o Senhor, quer dizer que você tem compaixão da planta, que não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu, numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Eu termino dizendo para vocês que Deus ensina a quem Ele ama. Deus ensina a quem Ele ama. Todo mundo que é amado pelo Senhor já passou por algum ensinamento que Deus nos trouxe, às vezes, no meio da provação. A provação é uma ação amorosa de Deus. Deus conserta a gente no meio da provação. É difícil isso, irmãos. Ser provado na nossa fé, ser provado nas nossas convicções, ser provado na nossa espiritualidade, ser provado na nossa fidelidade, ser provado na nossa constância. Ser provado pelo Senhor não é fácil, mas a provação que Deus nos traz, que Deus faz na nossa vida, é por amor, porque a Bíblia diz que Deus disciplina aquele a quem Ele ama. Mas nesse caso, e nesse texto, a provação revelou muito de Jonas, assim como no nosso caso a provação revela muito de nós. É muito duro, no momento de provação, você perceber que a sua fé não existe. Eu acompanhei uma certa vez um rapaz, há muitos anos, ele com câncer pesado demais, câncer com poucas perspectivas de vida. Estava no hospital da aeronáutica, e eu fui várias vezes lá para estar com ele. E uma cena me marcou muito, o pai dele levando para passear no jardim do hospital, pegar sol. E eu olhava para aquele pai e pensava, o que pensa aquele pai? Aquele pai sabe que o filho está morrendo, que só um milagre para reconstruir essa história e colocar esse rapaz de pé. Me surpreendeu também a fé da esposa dele, uma menina que não abandonou o marido hora alguma, que estava com ele com uma fé imbatível. Ela parecia absolutamente convicta de que o milagre poderia acontecer, ainda que quando a gente olhava para os olhos dela, a gente percebia aquele... Você sabe como é que é isso. Mas o que me deixou apaixonado foi olhar para ele e ver a tranquilidade, a serenidade, firmeza. E eu vi que a fé dos três estava sendo provada ao mesmo tempo, que cada um deles tinha uma maneira de reagir, mas havia nos três a mesma resposta. Eles tinham fé em Deus, que Deus poderia, mas que se Deus não fizesse, como a gente canta hoje, né? Não cantava naquela época, Deus continua sendo Deus. Nesse processo que estava ali, eu pude ver do que eles eram feitos, do que eram feitos eles. Porque na provação nós mostramos do que nós somos feitos. E talvez a provação seja algo exatamente para isso, para a gente saber quem a gente é, para a gente saber como está a nossa fé, e para mostrar a nossa essência. A compaixão revela quem é Deus. A compaixão revela quem é Deus. Deus se revela através da sua compaixão, ao dialogar, ao proteger, ao ensinar e ainda a usar Jonas, apesar de Jonas. Tudo isso é fruto da compaixão do Senhor. A compaixão de Deus com Nínive é uma, a compaixão de Deus com Jonas é outra, mas em ambos tem essa ação da compaixão, a compaixão de Deus.
a olhar para Nínive e seus 120 moradores que ali estavam perdidos espiritualmente, a ponto de não saberem identificar a mão direita da mão esquerda. Isso é que é perdido. Isso é que é perdido. O final da história é esse aí. A Bíblia não dá pistas do que aconteceu. A gente sabe que houve um arrependimento. Como é que foi a volta de Jonas? Voltou, não voltou? Como é que foi a história? A gente não sabe. A gente sabe que ele estava extremamente pesado, emocionalmente, espiritualmente. Ele precisava de alguma coisa extraordinária da parte de Deus. A gente sabe que essa história não é só para Jonas, é para nós. Porque e se fosse eu e não Jonas? E se fosse você e não Jonas? E se Deus quisesse usar a sua vida para abençoar a vida de uma pessoa complicada, difícil, uma pessoa que disse, essa pessoa não merece a salvação. Já contei em uma certa ocasião a experiência que eu tive. Eu evangelizava muito dentro de shows, porta de shows. O show estava lá dentro, eu evangelizava na porta. E um dia eu estava indo para, sei lá para onde, passei numa banca, e lá na banca estava lá uma foto de um camarada, disse, estuprador, não sei o que lá. E eu, estuprador, fui logo ver, né? E quando eu vi, eu falei, eu conheço esse cara, o estuprador. Falei até baixo, né? É ou não é? Falei baixinho, esse cara. Olhei e falei, de onde eu conheço? De onde eu conheço? De onde eu conheço? De onde eu conheço? Lembrei, ele era segurança dos shows. Então nós evangelizávamos na rua e encontrávamos com ele várias vezes. Corta essa cena. Na mesma época, eu e meu grupo de evangelismo, nós trabalhávamos com evangelização em presídio. E fazíamos um trabalho na evangelização num presídio mais tranquilo, que ficava mais ao fundo assim. Mas para ir passar para aquele, tinha esse de cá que era pesadíssimo. E numa dessas vezes, na sequência desse episódio, quando eu estou passando por esse presídio pesadíssimo, uma voz de lá sai gritando, JR, lá do presídio brabo, JR, aquele negócio você finge, hein? Fala Senhor, né? E vai para o outro lado, JR, e quando eu olhei, era o cara. Ele estava dentro de uma cela aberta para fora, uma cela exclusiva. E você que conhece um pouquinho da história, enfim, sabe o que acontece com alguém, um estuprador dentro de um lugar como aquele. Então ele estava isolado. Como ele estava isolado e me chamou, eu por impulso, o que eu fiz? Fui em direção a ele. Quando eu fui em direção a ele, os policiais estavam longe, na outra ponta, gritaram, sai, 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 sai. E eu saí imediatamente. Quando eu saí, eu gritei para eles, quero falar para ele de Jesus. Eles me disseram, ele não merece Jesus, ele merece... E falaram um monte de coisa. Se eu perguntasse para um pai de uma menina que foi estuprada por esse cara, e perguntasse para ele assim, merece ou não merece? Se fosse eu, pai, um irmão, marido, é difícil demais. Não estamos falando de uma coisa simples, não. Nós estamos falando de uma coisa complexa, profunda, muito, muito, muito difícil, que só se dissolve com uma ação divina, sobretudo na nossa vida. É por isso que, embora o tema do livro de Jonas não seja Jonas, seja Deus e a sua ação na vida de Jonas, o que Deus fez na vida dele repercute na minha e na sua vida até hoje. Todas essas ações do Senhor na história da vida de Jonas mostram para a gente quem nós somos e o quanto nós precisamos de Deus. Só um detalhe. Diante de Deus, Jonas não era melhor que os ninivitas. Nem eu, nem você. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.